Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet para o Brasil e o mundo inteiro. O nosso muito obrigado pelo grande carinho, pela grande audiência em toda a Baixada. Hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um beijão especial para minha filha Ludmila, que está completando hoje 33 anos de vida. Um beijão para você, muita saúde, muita paz, muitas alegrias. Uma menina fantástica e que Deus me deu de presente, né? Uma filha dessa realmente é encantadora. Que ela encontre aí um caminho de permanente felicidade e que tudo que ela sonha na vida ela possa alcançar, tá bom? E hoje também é o Dia dos Animais, né? Dia de São Francisco de Assis, e a gente também manda um abraço a todos aqueles que gostam de animais. Aqueles que não gostam, que não têm, mas respeitam os animais, né? Então, fica aqui também o nosso grande abraço a todos. Eu quero mandar também um especial abraço a todos os nossos telespectadores e a dona Marisa, que era uma antiga e continua sendo uma grande telespectadora da gente, já ligou de manhã, manda um beijão lá para a Ludmila, não esqueça, hoje é o Dia dos Animais, ela que foi sempre uma grande defensora também dos animais. Gente, é o seguinte, hoje, sexta-feira, vamos falar muito da rodada do Brasileirão e tem também polêmica aí do jogo do Flamengo contra o Grêmio e tal. Flamengo esquece o Grêmio já, depois de quarta-feira, e já pensa no Brasileiro. E vai ter desfalque pela frente. O Arrascaeta passou por uma cirurgia e está de fora até do próximo jogo contra o Mengão. Não sabemos se o Arrascaeta ainda disputa o Campeonato Brasileiro, mas se disputar, vai disputar os jogos finais da competição. É uma perda muito forte, muito sentida aí pelo time do Mengão. Vamos ter um jogo importante amanhã, em São Januário, Santos que vem de vitória, né? Aliás, o Vasco que vem de vitória contra o Atlético Mineiro, vai enfrentar o Santos que também vem de vitória. Ganhou do CSA aqui na Vila Belmiro. É uma parada duríssima, hein? Sempre em São Januário, a batata assou. E vamos ter um confronto muito especial também. A exemplo de Renato Gaúcho e Jesus, técnico do Mengão, amanhã frente a frente, Vanderlei Luxemburgo e São Paulo. E daqui a pouquinho vamos ouvir o que falou Vitor Ferraz agora pela manhã, em coletiva, e ele responde aí a críticas, diz que não está entendendo porque a torcida está pegando no pé do time. Já já a gente vai reproduzir alguns trechos da declaração do Vitor Ferraz. Bom, hoje sexta é dia de resenha. Tudo sobre Santos e Vasco da Gama. Eu começo com um boa tarde aqui do companheiro Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Hoje vamos discutir muito, vamos analisar aí esse jogo importante que o Santos vem pela frente, porque é um jogo que o Santos precisa buscar pontos fora de casa, né? Nos últimos 8 jogos aí, apenas 2 vitórias, a coisa fica complicada. Então a equipe precisa tentar buscar esses pontos fora de casa. E a expectativa é saber qual é o time que o São Paulo vai colocar. Marinho está liberado, já cumpriu suspensão, fica à disposição do treinador. E a expectativa é essa, de saber que time que ele vai colocar em campo para buscar um bom resultado. Vasco da Gama, com o trabalho do Vanderlei e com o Copertino, Maurício Copertino, deu uma alavancada no Campeonato Brasileiro incrível, vem de uma grande vitória, e o time está motivado e a gente tem tudo aí para ter um grande jogo. Bom, já já o Guido fala mais desse Santos Futebol Clube, hein? Vai trocar o pneu do seu carro? Blanco Pneus. Não tem preço melhor em pneus na Baixada. O Blanco não é só pneus. A melhor revisão automotiva para o seu carro também. E tem 2 lojas ali na Antônio Meric, no 551 e no 456. O pneu Aro 13 você paga a partir de R$ 169. O pneu Aro 14 a partir de R$ 199. E além de pneus, tem amortecedor dianteiro do Gol a partir de R$ 69. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Bom, fale da resenha, né? Tudo sobre Santos e Vasco da Gama. E alguns personagens que estão aqui já enfrentaram muitas vezes o Vasco também. Meu amigo Helder, boa tarde para você. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Boa tarde, comandante. Boa tarde a todos do Baixada Esporte. Mandar um grande abraço aí, os parabéns para a Ludmila. Obrigado, Helder. Tá? Ao Guido, ao Papinha aqui. Satisfação estar aqui, poder debater sobre Santos e Vasco também. Tem uma passagem interessante, que em 96 nós jogamos em São Januário, ganhamos o jogo de 2-1 e o Edmundo abandona o jogo antes de terminar os 90 minutos.
bravo, irritadíssimo, pega ali o túnel e vai O embora. Edmundo, jogador do Vasco. Edmundo, jogador do Vasco. Estava jogando pelo Vasco. Acabou faltando 5 minutos, ele sai. Mas saiu por quê? Estava invocado? Tava bravo, porque nós estávamos ganhando o jogo. Nós ganhamos, além de ganhar o jogo, nós... Acho que foi aquele chocolate, né? Meu Deus. Foi 2-1, mas nós tivemos uma posse de bola, um controle do jogo, e os caras ficaram irritadíssimos. Foi 2-1. Você lembra do time do Santos? Você conta daqui a pouquinho. Eu lembro. Você vai puxar pela memória aí. O dia que Edmundo abandonou o campo jogando pelo Vasco da Gama, hein? Em São Januário, perdendo para o Santos por 2-1. Edmundo devia estar um pouquinho sereno, tranquilo nesse momento, né? Falou, chega, eu vou embora, ninguém passa a bola para mim, tô indo embora, tô indo pro chuveiro tomar banho. Já já o Helder conta essa passagem muito bacana também. Olha que Dia das Crianças está chegando, falou em festa, vem aí Halloween, venha para Cacau Center, tudo, mas tudo, para qualquer tipo de festa e pelo preço mais barato. Você encontra na Cacau Center. Quer promoção? Põe na tela. Olha aí, gente. É imbatível. Qualquer produto que você vê na tela da Cacau Center, pode ir correndo comprar. Quiser tirar dúvida, vai na concorrência. Aí você vai ter certeza mais do que absoluta de que o melhor preço, qualquer que seja o produto para sua festa, está na Cacau Center. São mais de 40 mil itens, hein? E vem aí a festa de Halloween, muita gente compra fantasia e tal. Vá para Cacau Center, ali na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. E apenas um adendo nesse jogo que ele falou. A camisa do Santos, a roupa, o uniforme do Santos, parecia aquele de Fórmula 1, bandeirada. É isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar. Parece aquelas bandeiras de término de Fórmula 1. Acabou a corrida, é aquela quadriculada, frente quadriculada, costa a branca e preta, né? Fica uns quadradinhos. Eram os ladrilhos que jogando na camisa do Santos assim. Bom, já tudo sobre Santos e Vasco, com o Guido, com o Helder e com essa outra fera também, que tem história para contar em confrontos com o Vasco da Gama. Nosso querido João Paulo Papinha da Vila Belmiro. Ô João, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, boa tarde a todos presentes aqui no estúdio, os ouvintes aqui nos estão nos assistindo também. Prazer muito grande retornar aqui à casa. João, tem história? Santos e Vasco? Você enfrentou muitas eu joguei vezes? poucas vezes contra o Vasco, né? Se me falha a memória, umas 4 vezes mais ou menos. Sempre foi parada dura? Sempre, aqui na Vila ganhamos no Campeonato Brasileiro 2-1, eu fiz até um gol. Joguei lá 0-0. Não me recordo assim muito dos jogos, não, né? Mas eu acho que tivemos mais vitória do que derrota. Agora, você pegou um Vasco mais forte, né? Na época de Romário, não é? Bebeto. Não resta dúvida. Até porque em São Januário, jogando pelo Santos, eu joguei poucas vezes, né? Se não me falha a memória, uma vez só foi 0-0. Não sei se foi em 92 ou em 94. E os jogos que era mais realizado no Maracanã, né? Que já se tornava até um pouco mais difícil, né? Mas a gente sempre teve uma equipe boa e deu para equilibrar. E o Vasco sempre foi um time também que teve grandes jogadores. Muito bem. O João Paulo vai falar muito sobre Santos e Vasco amanhã, lá em São Januário. Outro que está presente com a gente aqui, o jornalista Valmir Lopes, que tem aí um trabalho maravilhoso, né, como elemento da imprensa, como jornalista, assessor de imprensa do próprio Santos Futebol Clube, e vivenciou muitas coisas. Eu tenho a impressão que o Valmir deve ter algumas lembranças de confronto entre Santos e Vasco da Gama, né, Valmir? Boa tarde. Boa tarde, comandante. Boa tarde aos nossos companheiros aqui do Baixada Esporte, o pessoal de casa acompanhando a Santa Cecília em todo o litoral e em todo o mundo pela internet. Santos e Vasco tem realmente muita história, né? Eu estive em São Januário acompanhando o Santos como assessor de imprensa nos anos 90, ou comecinho dos anos 2000. Não chegou a acontecer nesses jogos em que eu estive presente nenhum acontecimento assim mais pitoresco, mas sempre jogos difíceis, truncados. Existe todo aquele clima até na chegada, né? A famosa barreira do Vasco, que é uma região de casas mais populares, que fica bem atrás do gol do vestiário, né? Aquele da direita, de quem acompanha. Paredão vai lá para a favela. Atrás de São Januário tem aquela favelaça grande, enorme lá, né? Então, já intimida a delegação do time visitante assim que chega, né? Não só na chegada, nos arredores de São Januário. Para entrar, tem que fazer a manobra, entrar de ré. Aí ali a torcida já faz pressão, quer dizer, o time já entra em campo intimidado. Então tem que ter
bastante orientação do treinador, os jogadores mais experientes passar mais tranquilidade para os atletas mais jovens, para dizer, isso aí é só fora de campo, dentro de campo a gente que resolve, aquela história do 11 contra 11, mas realmente é um ambiente bastante complicado, como a gente imagina que seja para o time adversário quando vem jogar na Vila Belmiro. Sem dúvida. Né? Então, em São Januário também tem esse aspecto de alçapão. Amanhã será um jogo bastante complicado e a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí durante o programa. Eu não sei se você estava como assessor do Santos. Você lembra daquela vitória do Vasco aqui também, que foi uma vitória memorável? Tinha Bebeto e tinha Romário? Sim, estava presente nesse jogo. Você estava presente nesse jogo aí, aqui na Vila Belmiro. O Vasco veio, com um esquadrão. Acho que foi 5-4, não foi? Um negócio mais ou menos assim. Foi um jogo realmente histórico, né, bastante movimentado e que o Vasco acabou levando a melhor. Muito bem. Olha que palpitão para o jogo de amanhã. Você acha que dá Santos amanhã? Ou dá empate? Ou dá Vasco? Você pode opinar e faturar um par de convites para saborear o melhor rodízio da Baixada na churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Aí você fala, como é que eu faço para participar? Entre no Facebook, Baixada Esporte TV. É o único local que você tem que entrar, hein? Tá bom? Baixada Esporte TV. Dá o palpite para o jogo, coloca o seu nome e o bairro. E se houver mais um acertador, faremos o sorteio aqui na segunda-feira. Hoje é sexta-feira e hoje tem música ao vivo, lá na churrascaria Ponto dos Motoristas. Amanhã, sabadão também, domingo, nos feriados, tá? E detalhe, hein? Horário de funcionamento. Para quem quiser ir hoje, a casa está aberta até 11 da noite. Amanhã, sabadão, das 11 da manhã até meia-noite. E no domingo, das 11 da manhã até às 6 da tarde. Você vai encontrar o melhor tipo de carne, são mais de 20 tipos de carne, e além daquele, né, atendimento maravilhoso, e com uma ampla, farta mesa de saladas, enfim, o que você precisar saborear com aquelas carnes deliciosas. Você não conhece ainda? Então, vale a pena. Fala, puxa vida, eu nunca fui na churrascaria Ponto dos Motoristas da Praia Grande. Vou levar minha família agora no final de semana e vou ver se o Calegares tem razão. Eu quero ver se é realmente o melhor rodízio da Baixada. Pode ir, você vai ter certeza absoluta que vai saborear o melhor rodízio. Estou falando bobagem, meu caro João Paulo, nosso papinha da vila. É ou não é? Precisamos retornar lá, né? Estava esperando só você dar esse alento para... O avalzinho. Aquele dia foi maravilhoso. Uma churrascaria. Já tinha conhecido, já tinha ido lá algumas vezes, né? Que tem um projeto social lá no Jardim Melvi, no Folha Verde, né? O time do Folha Verde, onde eu tenho grandes amigos. E às vezes, quando eu tenho tempo, eu compareço lá. Então tá bom. Tá aí o João Paulo, né? Que esteve com a gente lá na churrascaria Ponto dos Motoristas na Praia Grande. É rápido, voltamos já já. Quero saber a opinião do Hélder, do João, do Valmir, do Guido sobre o jogo de amanhã em São Januário. Santos e Vasco da Gama. Segura aí. Chance única Chevrolet absoluta para liquidar toda a linha 2019 0 km. Descontos de R$5.000 na linha Onix, desconto de R$6.000 na linha Prisma e até R$10.000 de valorização do seu usado. E ainda super ofertas como essas. Onix LT 2019 por R$39.890 ou R$990 mensais sem entrada. Nissan March 2019 por R$35.490 ou R$899 sem entrada. Chevrolet absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. Bom, Baixada Esporte agora o assunto é Santos e Vasco da Gama amanhã. Gente, nesses últimos jogos o Santos não foi bem e aí começaram muitas informações. Tem jogador insatisfeito com o Sampaoli, mora escala João, outra escala Pedro, Antônio, enfim, desagrada. E o Vitor Ferraz deu uma entrevista coletiva hoje e falou de alguns pontos importantes. Você vai ver um deles aqui falando sobre a insatisfação de alguns jogadores com o Sampaoli. Será verdade ou não? Vamos ver. De mais ou menos 10 dias para cá, muitos torcedores começaram a questionar, e eu vi donos de páginas também de Instagram, que hoje em dia isso aí é formador de opinião, tá? Na minha opinião, donos de páginas grandes de clubes são formadores de opiniões hoje em dia. E eu acho que essas pessoas elas têm que ter responsabilidade naquilo que postam. E aí começou a falar dizendo que existiam jogadores insatisfeitos e que poderiam estar querendo derrubar o Sampaoli. Eu tenho certeza que todos vocês viram isso aqui, né? Todos vocês devem ter visto isso aí. Isso aí, cara, é de uma mediocridade gigante. Isso aí
Eu não sei como que o cara cria um negócio desse. Eu sou o capitão da equipe, não tem como nenhum jogador tá fazendo qualquer tipo de coisa assim sem passar por mim. É muito difícil, cara. Eu tenho muito tempo de casa, eu conheço muito cada canto desse CT. Então, isso aí é você querer inventar algo e colocar a desculpa dos maus resultados transferindo da parte técnica para o caráter dos jogadores. Porque vocês me acompanham aqui há mais ou menos 6 anos, né? Vocês podem discutir minha qualidade técnica, tática, se eu marco bem ou não, se eu cruzo bem ou não, mas na parte de caráter, eu acho que eu nunca deixei a desejar com vocês. Então, nunca que eu me reuniria com alguns jogadores para poder tirar um treinador A ou B. Se o treinador fosse horrível que fosse, eu nunca faria isso, porque isso aí não faz parte do meu caráter. Ainda por cima, sendo um cara que eu tenho a total admiração. Eu espero que as pessoas não encarem isso aqui como que eu esteja puxando o saco do professor e da sua comissão, porque eu não preciso disso para nada, mas que só para fazer esclarecimento, porque foi muita gente me mandando mensagem dizendo que estava fechada com o São Paulo e que os jogadores, e teve repórter, cara, me mandando mensagem perguntando se era verídico isso. Então, é necessário fazer esse esclarecimento assim, porque ele é um cara que tem a minha, pelo menos, total admiração, e por mim e por bem do Santos, ele tem que ficar aí o máximo de tempo possível. E para vocês debaterem, perguntaram, bom, então por que caiu tanto de rendimento o time do Santos depois do término do primeiro turno? E ele também respondeu. Vamos ouvir. Eu entendo assim, que a gente fez aquela sequência de vitórias jogando muito bem, e a gente passou a ser uma equipe muito visada. A gente tinha um estilo de jogo, a gente conseguia aproveitar uma parte do campo e uma parte da fragilidade dos adversários, que eu prefiro não comentar o que de uma forma que eles não conseguiam marcar, entendeu? Só que, no outro lado, também tem bons treinadores, e eles começaram a fechar e a tirar aquilo que a gente tinha de melhor. Então, na minha opinião, foi puramente coisa tática e técnica. E mérito também dos outros adversários. Eu acho que não tem nada a ver com falta de vontade, ou falta de ambição, ou falta de confiança, ou falta de vontade de ser campeão, porque isso aí é o que nós mais temos. Inclusive, numa reunião com o São Paulo, ele, num dos piores momentos da gente aqui, ele fala sobre isso. Ele vai exatamente ao contrário do que todo mundo pensava. Ele fala, pessoal, o nosso problema aqui não é de vontade, não é de ambição. Porque a gente pega o IGPS, a gente pega os testes deles, vocês são o segundo time que mais corre. Vocês correm muito, então vocês se dedicam, jogador joga machucado, mas é puramente tático. Então a gente tem que voltar a ser o que a gente foi e a gente tem que se reinventar dentro do campeonato. E a gente começou a mudar um pouco. Você pode ver, Renato, que contra o Palmeiras ele alcançou um início de campeonato com muitas vitórias, ficou visado e as pessoas começaram a aprender a jogar contra o Palmeiras. Começou a dar menos campo para ele, começou a marcar um pouco mais de perto assim, o Dudu, a dobrar mais a marcação no Scarpa, no Veiga, no Lima, que joga por ali. Começou o Palmeiras a ter dificuldade e o Mano teve que reinventar. E você pode ver que eles mudaram a forma de jogar e estão conseguindo vencer novamente. O que aconteceu com Jesus? Ele mudou da forma de Abel jogar. Isso acontece por conta da informação de hoje em dia. Todo mundo vê muito vídeo do adversário. Por exemplo, essa semana a gente já viu 3 vezes vídeo do Vasco, de ataque, defesa, bola parada e tudo. Então, é difícil surpreender. Eu acho que a gente está conseguindo se reinventar. Com certeza vocês viram que contra o CSA foi uma forma diferente de jogar. E a gente vai ver se continua dando certo. Espero que dê certo contra o Vasco, porque para mim é um jogo chave para as nossas pretensões. Pode abrir aqui o debate aqui. Então, o segredo é esse. Descobriram como o Santos joga e os treinadores falam, então é assim que nós vamos neutralizar. Está aí o mistério, né, desvendado pelo Vitor Ferraz. Do Helder, João Paulo e Valmir. Podem tocar a bola aí. Eu vou. Primeiro, 2 aspectos. Primeiro, a primeira parte da entrevista que ele falou que alguns estão querendo derrubar o treinador. Aí que ele está dentro do clube há tanto tempo. Amigo, espião existe e você nunca sabe quem é. E dentro de futebol, dentro de clube, também tem os traíra. Tem os insatisfeitos, que às vezes não vão contar para você, porque você é amigo do patrão. Então, ninguém conta para você.
E estão, às vezes, minando de alguma maneira. Não estão satisfeitos com a situação e começam a minar. Isso acontece em qualquer clube de futebol. Acabou, ponto final. Com relação ao time que caiu de produção. Não é que o time caiu de produção. Ele falou bem. Os adversários acabam neutralizando as principais jogadas que o Santos tem. Agora, é uma coisa que a gente tem que analisar. O time do Santos não é o mesmo time todo jogo. Que eu falei ontem. 50 partidas que o técnico Sampaoli vai alcançar agora. Em 47 jogos ele mudou o time. Não é a mesma equipe. 47 vezes ele jogou com um time diferente. Se ele jogou com um time diferente em 47 vezes, o treinador do adversário, ele fala, pô, será que ele vai entrar com quem hoje? Como é que é o esquema tático dele? Como é que eu vou jogar? E aí acaba se complicando. Para você, Helder, João Paulo, Valmir Lopes, o que vocês pensam? Vai lá, Éder. Eu vejo assim, ó, duas coisas. Existe realmente atletas que não ficam satisfeitos, tá? Mas eu acredito que não vão ter força para derrubar, porque nós sabemos que a grande contratação no ano é o Sampaoli. Graças ao estilo de jogo, a proposta, a ideia dele, o Santos está aí. Eu fui assistir Santos e Atlético Paranaense, aquele time que ficou falando que o Atlético caía muito, e ali ficou bem nítido que o Campeonato Brasileiro, a gente tem que entender, ele é longo. E o Santos, enquanto as outras equipes buscam o elenco, hoje, se a gente for analisar, nós temos 11, 12 jogadores do Santos. E esses 12, 11 jogadores, eles não vão manter o mesmo nível 8 meses. E o que aconteceu? A intensidade que o Sampaoli cobra dos atletas, o jogo, acho que quanto o Atlético Paranaense, o Sacha, ele está tanta pressão na saída de bola do Atlético Paranaense, que consegue jogar e também tem a ideia da posse de bola, que ele cansa. Pode ver que chega com 15, 20 minutos do segundo tempo, a intensidade do Santos, dos atacantes, cai. É óbvio, ninguém vai conseguir manter 90 minutos nessa intensidade. E aí ele tenta trocar uma peça ou outra, mas as peças de reposições que ele está colocando não estão entrando do jeito que ele gostaria. E aí que cai o ritmo do Santos. Foi aí. Quando ele fala tático, é a tática do adversário. Se a gente for ver o jogo contra o Fortaleza, primeiro tempo maravilhoso. Mas o que o Fortaleza fez? Marcou o meio campo, bloco baixo. Quando o Fortaleza pressiona nossos dois zagueiros, se você analisa as goleadas que o Santos tomou no Campeonato Paulista, foi devido ao quê? A pressão aonde? Na saída de bola do Santos. E os adversários começaram a entender que precisa tirar o jogo lá em cima. E tira a dificuldade do Santos. Então, não é tático, porém também tem a ver com o elenco, com a qualidade do elenco. Por isso que eu sempre falei, a maior contratação é o Sampaoli. Porque se a gente for ver esse elenco, nós não temos elenco para chegar os 8 meses jogando na intensidade, com a qualidade que a gente vê em outros elencos. Para você, João Paulo, papinha então, da vida. você quer que eu ainda falo? O Éder jogou bola também. A colocação dele é perfeita. Por quê? Porque o atleta, quando ele joga futebol, tem um início de temporada, é uma coisa. Ele falou, o plantel do Santos é um plantel reduzido. Ele tem 12 jogadores que não vamos dizer assim, de ponta. Jogadores normais, se a gente for analisar. O que acontece? Para se manter durante o ano todo, o brasileiro é o ano todo, e ainda disputando outras competições que vinham lá atrás, vai encontrar dificuldade, não tem peça de reposição. Agora o Vitor Ferraz falou um negócio certo. O que ele falou? Caiu de produção taticamente e tecnicamente. Ele tem razão. Até porque o time do Santos não é um time esplendoroso. A gente
comprando uma coisa que venderam para nós lá atrás e não é a realidade. Eles jogaram agora com o CSA, vai ter a retomada do campeonato, que ganhar esse jogo é uma moral a mais, porque o futebol, na realidade, no meu ponto de vista, eu joguei, é igual a vida normal, meu ponto de vista, é estado de espírito. Você, quando fica obrigado a fazer as coisas, você encontra dificuldade. Vai jogar, ganhou 2 jogos, 3, está tranquilo, as coisas vão sair mais naturalmente. Retoma a confiança, né? Retoma a confiança. O futebol, a gente explica muita coisa, entendeu? Mas ele... vou colocar uma questão aqui. Esse problema que nós estamos comentando, o Flamengo está jogando há 8 partidas com o mesmo time. Agora vai ter dificuldade, a Arrascaeta lá se machucou, o problema com o lateral esquerdo também, vai trocar de jogador. Mas vem jogando há 8 jogos com a mesma equipe. O mesmo time. Vem goleando, vem bombardeando no Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. O Sampaoli troca o elenco todo jogo. Troca o time todo jogo. Não tem aquele padrão. Isso daí influencia. Mas ele troca o... Não, isso é o que eu quero saber. Isso influencia no rendimento do time? Claro que influencia. Sim. Então, como dizia o Evaristo Macedo, que foi um grande jogador e um grande treinador, reserva é reserva. Ele serve para ser reserva. O próprio treinador sabe que o reserva é só para ajudar ele. Não existe reserva bom, craque. Não existe. Entendeu? No meu ponto de vista. E tem aquele ditado, né? Time que se ganha, não se mexe. E o problema do conjunto, né? É uma coisa meio óbvia. E essa questão eu quero que o Valmir analise. O Santos surpreendeu todo mundo da forma como jogou. Agora, um dos ingredientes que fez o Santos surpreender todo mundo foi o que o Helder falou, a intensidade. E até a gente abordava, nós estamos em outubro, mas desde o começo do ano aqui, veio aqui Carlito Macedo, jogadores, pessoas que conhecem profundamente futebol. E o próprio Carlito falava, olha, essa maneira de jogar é avassaladora. Ela destrói o adversário. Só que durante quanto tempo ele pode manter esse ritmo aí? Chega uma hora que o ritmo não está caindo. Até agora não está caindo, mas tem uma razão de ser. O João falou, além do Brasileirão que é longo, tem outras competições. O Santos caiu fora quase em tudo. Então o Santos ficou boa parte do ano só jogando uma vez por semana no Brasileiro. Fora da Copa do Brasil, fora da Sul-Americana, enfim. Agora o adversário falou, é assim que o Santos joga? Vamos analisar. E veio um antídoto. Porque se não tiver antídoto, o Holyfield não teria ganho do Mike Tyson. Mike Tyson era avassalador? Saía destruindo? Então eu pergunto para você, Valmir, acabou o encanto? Todo mundo sabe como é que é a tática? E agora acabou o encanto? Pois é, o Vitor Ferraz, ele foi, com relação à primeira parte, ele foi bastante corajoso, ele tomou postura de capitão, defendeu, né, colocou argumentos importantes e acabou colocando, apagando ou tentando apagar o incêndio, né, que era a questão do ambiente, de uma eventual rebeldia de parte do elenco em relação ao treinador. Ele foi bastante feliz nessa colocação. E ele apresentou na segunda parte do que a gente viu, do que foi mostrado aqui no Baixada Esporte, o diagnóstico que foi feito por ele, né, pelos atletas e pelo Sampaoli. Se eles acham que a questão é exatamente o fato de que o time não está mais surpreendendo, o Sampaoli e os atletas têm que trabalhar juntos para que surjam novos fatores que possam surpreender os adversários. O Santos tem uma questão que é a limitação do seu elenco. É um elenco bom, não é um elenco extraordinário, não dá para comparar com o Palmeiras, com o Flamengo, mas realmente a equipe tem que trabalhar para que surjam novos fatores que possam surpreender os adversários, como aconteceu naquela sequência lá, que o clube saiu de uma parte intermediária da tabela e chegou à liderança. Então, tem que ser trabalhado para que o clube volte a surpreender os seus adversários, que é a única forma que o Santos tem de equilibrar e de voltar a lutar ali pelo título. Vocês há de convir que o Vanderlei é um estrategista. O cara é um baita treinador. O Léo, por exemplo, falou, olha, eu não dava bem com o Vanderlei. Eu não me dava bem com ele. Mas, para mim, foi o maior treinador que eu já tive. Palavras do Léo, o guerreiro da vila. Guido, amanhã, o Vanderlei, como falou o Helder, gente, vamos adiantar e marcar a saída de bola, que é lá que o Santos começa. E vamos meter a pressão nessa saída de bola e destruirmos o Santos. Você acha que é assim que o Vanderlei vai montar o Vascão amanhã?
Eu não sei, o Vasco está jogando o feijão com arroz. E com 3 jogadores que o Vanderlei subiu da base, um deles está arrebentando e está fazendo a diferença no Vasco. O Vasco é um time limitado, está dando sorte, mas está encaixando algumas vitórias importantes, como foi essa agora, a última vitória frente ao Atlético Mineiro. Mas o Santos tem tudo para conseguir um grande resultado lá. Porque a gente sabe que jogando em São Januário é difícil, é complicado. Mas o Santos tem que reverter o quadro. O Santos tem que começar a voltar a pensar em vitórias fora de casa. Agora, da maneira que ele treinou o time, no caso o Sampaoli, de que time que ele vai... Ele não vai jogar com o Lucas Veríssimo, vai jogar Aguilar e Gustavo Henrique. Não sei se vai ter 3 zagueiros. Pode ser que ele invente um terceiro zagueiro, né? Mas a princípio tem só o Aguilar e o Gustavo Henrique que atuaram no treinamento. Não sei, é difícil a gente ver como é que o Vasco vai se comportar e como é que o Vanderlei vai fazer esse time jogar com o Santos agora e buscar um grande resultado. Sabe há quanto tempo o Santos não ganha lá em São Januário, Helder? 14 anos. A última vitória em São Januário foi em 2000. Acho que foi esse jogo que você jogou aí. Não, o meu foi em 96. Foi em 2005. A última vitória do Santos aconteceu em 2005. Portanto, são 14 anos que o Santos não ganha do Vasco em São Januário. Isso pesa na balança. Vale lembrar que nesse período o Vasco frequentou a Série B, então acho que pelo menos uns 3 ou 4 anos a gente não conta. Não pode dizer um jogo por ano, né? Pelo menos uns 3 ou 4 anos o Vasco estava na Série B. Mas, por exemplo, de 2010 até 2019 agora, foram 19 jogos. 19 jogos. Já tem... De 2010 Em São Januário. 19 jogos No total. Do todo. Já tem esse histórico e o Vasco está numa exceção boa, entendeu? O Santos não vinha fazendo um bom campeonato ultimamente, as últimas rodadas. Teve essa vitória frente ao CSA em casa, vai enfrentar o Vasco, que teve uma vitória boa em o Atlético Mineiro lá em Minas. Eu acho que isso aí, no meu ponto de vista, eu vou falar novamente, o estado de espírito, independente da técnica, ele tem uma influência muito grande em qualquer setor da vida. Você vê o que o Vitor falou, né, Helder? Eles viram 3 vezes já o jogo do Vasco. Sim, do Vasco. 3 vezes. Antes de começar o programa, estava até falando com o Valmir, né, que hoje se estuda muito mesmo. Mas ainda tem dentro do atleta a capacidade dele desequilibrar, ele tem essa autonomia e são ajustes. Mas eu acho que o jogo, tanto para o Santos como para o Vasco, o Santos voltando, como o Vitor Ferraz falou, ele precisa uma nova forma de jogar, se readaptando, se reinventando. Então esse jogo contra o Vasco realmente vai buscar essa afirmação. Pode ser uma surpresa, né? Exato. Agora, o Vasco motivado, né? Porque quando mesmo que o elenco não seja jogadores buscando uma afirmação, no caso desses meninos que entraram, ele vai tentar consolidar também em busca do resultado. Então, jogar em São Januário é difícil. Como a gente quer que os adversários joguem na Vila Belmiro, os caras também querem que joga no São Januário. Então, vai ser uma prova realmente pro Santos dessa reafirmação no campeonato. Um resultado positivo vai dar uma moral novamente e para o Vasco consolidar mesmo essa posição. E uma coisa que eu acho que vai acontecer, ele vai começar agora a manter um padrão de jogo que a gente esperava. Que a gente tinha falado a semana passada, ele já fez isso no jogo do último final de semana. Jogar no esquema 4-3-3. Deve ser esse o time que ele vai colocar em campo. Vai jogar com o Vitor Ferraz, vai jogar com o Jorge, 2 zagueiros, 3 homens do meio campo, Alisson, Pituca, e deve entrar o Evandro, o Carlos Sanches vai para o banco, Derlis Gonzalez, Sacha e Soteldo. Esse deve ser o Santos para pegar o Vasco. Quer dizer, é um time que ele não vinha jogando. Um time tradicional, 4-3-3. Não vinha jogando assim. Vinha jogando sempre alterado. 3 zagueiros, ou jogava de um lateral, 4 homens no meio, 3 na frente. Agora não. Então vamos ver, se ele colocar esse time em campo, você vai ter um time tradicional. E cada um vai mostrar a sua qualidade. Aí vamos analisar o que vai acontecer. Bom, daqui a pouquinho mais Santos e Vasco da Gama, com o João Paulo, com o Helder, com o Valmir e com o Guido. E você aí em casa analisando, né? Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, de um lado, estrategista, Sampaoli, vai ser uma parada legal. Deu pane no celular? Não se preocupe. Top Center.
aqui, ó, na Rua Oswaldo Cruz, há 10 anos, no mesmo endereço. Esse pessoal da Top Center conhece tudo, qualquer que seja a marca do seu celular, do seu iPhone ou do seu iPad. Eles têm certificado de tudo que você imagina. E eles consertam na hora, na frente do cliente. Você pode pagar também com cartão de crédito. E tem todo tipo de acessório, qualquer que seja a marca do seu celular. Você encontra tudo aqui. Capas, películas, carregadores, baterias. O que você precisar, você encontra aqui na Top Center. O horário de funcionamento deles. Às vezes você fala, poxa, meu celular deu um pane, mas eu estou trabalhando, quando eu sair daqui está fechada a loja. Não, não, não. De segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 15 para as 11 da noite. Dá para você trazer qualquer hora o seu celular para eles arrumarem aqui na Top Center. Veja a tela. À direita, onde entram os alunos da Unisanta. Ao lado, a loja Top Center. Não tem o que errar. Olha, no próximo bloco, mais Santos e Vasco. Já, já. Chance única Chevrolet Absoluta para liquidar toda a linha 2019 0 km. Descontos de R$5.000 na linha Onix, desconto de R$6.000 na linha Prisma e até R$10.000 de valorização do seu usado. E ainda super ofertas como essas. Onix LT 2019 por R$39.890 ou R$990 mensais sem entrada. Nissan March 2019 por R$35.490 ou R$899 sem entrada. Chevrolet Absoluta em Santos, Guarujá e Praia Grande. Bom, amanhã tem Santos e Vasco em São Januário. Estamos aqui analisando tudo sobre esse jogo com o Helder, com o João Paulo, com o Valmir, com o Guido. E daqui a pouquinho vamos mostrar uma nova pedra preciosa que está pintando na Vila Belmiro. Né? Já, já. Deu pane no seu carro? Leve no Blanco. Vai trocar o pneu? Leva no Blanco. Porque falou em pneus, a Baixada falou em Blanco Pneus. Melhor preço impossível. Blanco Pneus, tudo para o seu carro. Pneu Aro 15, a partir de R$ 229. Pneu Aro 16, a partir de R$ 249. Além disso, tem embreagem, kit platô, mais disco com rolamento, a partir de 12 parcelas de R$ 19,00. O Blanco tem duas lojas ali no Antônio Merique, uma no 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. João, você que trabalhou há pouco tempo na base do Santos, Helder, que é treinador, faz um trabalho maravilhoso na Briosa. Esse menino chamado Reiner, ou Renier, como Renier. Renier. Esse moleque é uma nova joia que está pintando na Vila. Vamos ver uma imagem dele aí contra o Palmeiras, né? Ele é do Sub-17. Esse aí que está com a bola. Você acha dele, João? Eu tive a oportunidade de ver crescer no Sub-11, né? Um garoto que tem bastante força e com o passar do tempo foi adquirindo mais a habilidade e a técnica, né? Que o que se precisa para o futebol, né? Eu acho que hoje tem que dar essa continuidade. As pessoas que trabalham em base, ele tem que dar continuidade no trabalho. Não é você pegar o garoto lá em determinado lugar e botar ele lá e você vai fazer isso aqui, não. Você tem que ter as pessoas qualificadas para dar continuidade ao trabalho, para chegar lá em cima com qualidade. Não é chegar como qualquer um. Não só ele, como tem outros jogadores também que têm condições de formar no time profissional do Santos, na minha opinião. O João tem ele é canhoto, ele é do Rio de Janeiro. Ele é de Caxias. O João tem o olho clínico e uma postura de analisar com muita frieza. Eu acho que a gente vê o João Paulo falando a respeito de jogadores, quando você para analisar, fala, cara, tem horas que você não enxerga uma coisa que o João acaba detectando. Às vezes tem jogador, que nem no caso do Ranier, é um bom jogador, mas você tem que dar mais trabalho para ele ainda, porque daqui a pouco vão achar que ele é o craque da Vila. E quem dá tem que também ter o conhecimento. Vão achar que Entendeu? é a cereja do bolo. No meu ponto de vista, eu vou falar novamente, base 11, 13 até o 15... tem que ser quem jogou. Quem não jogou, professor, na minha visão, não serve. Põe mais um pouco a imagem do Ranier aí, a garotada aí do Santos, né? Que o Santos sempre revela sempre grandes jogadores. Helder, o que você conhece desse menino Ranier aí? Se jogar contra, né? Ele, inclusive, esse ano, ele fez um gol contra nós, né? Realmente é isso aí. Ele é um jogador muito forte, né? Mostra-se habilidoso, uma técnica boa, tem a facilidade para o drible, no 1 contra 1 ele é muito bom.
Mas é aquilo que eu falo. Eu também acredito que o jogo em si, assim, ele precisa ser cada vez mais estimulado, né? Ele precisa continuar se desenvolvendo. Ele, dentro da qualidade e da força da categoria, ele é uma peça importante. Ele mas é eu fortão, não, né, Helder? mas eu não vejo assim, vamos dizer, eu vejo como toda a categoria que tem nos atletas 2002 lá no Santos, com uma capacidade, uma técnica muito boa. Eu acho que é uma Não geração... resta dúvida. Né, mas você precisa trabalhar. Você vê que tem jogadores lá que têm essa qualidade. Ele tem esse potencial. Tem que ter treinador capacitado para ajudar, né? Que você precisa continuar trabalhando, estimulando para ele continuar a chegar. Não vamos dizer que ele é o fora de série. Eu vejo ele um bom jogador. Bom jogador que faz a diferença. É igual o Agora, Helder veja bem, falou. Helder, João, só rapidinho para você colocar, que é importante, você me colocou fora do ar. Falou, tecnicamente, todo jogador é bom. Ele sabe driblar e tal, mas não é só a técnica. O cara, além da técnica, do drible e tal, ele precisa ter alguns fundamentos. Dar um bom passe, A técnica, jogar com a cabeça erguida. A técnica é esses fundamentos, é visão de jogo, dribles, tudo. Tá certo. Você falou tá tudo englobado. A maioria tem. O que não tem é a técnica. Mas se você tem não tem. Tem habilidade, tem. O cara vai no ponto, tu vê aí no farol, o cara tem habilidade. Mas a técnica é outra dinâmica. Você tem a visão, o raciocínio rápido, poder de decisão. Então, isso aí tem que ser estimulado e tem que ser pessoas qualificadas para isso. Não adianta você botar lá qualquer um. Qualquer um não serve. Porque todo mundo entende de futebol, todo mundo é treinador de futebol. Mas se você, na base, no meu ponto de vista, de novo, a gente aprende as coisas, principalmente futebol, quando é criança. A criança vai desenvolvendo. Quando chegar lá, como falava o Muricy Ramalho, quando ia para o profissional, com defeito, ele falava assim, é defeito de fábrica. Defeito de fábrica. Entendeu? Então, é alguma coisa que está errado lá atrás. Bom, a gente fala... Vejo um baita potencial nele. Tá, mas precisa, eu acho que tem outros também, tem outros lá, tem um baita potencial. Só que para essa promessa, talvez, acho que porque a gente sempre viu no histórico do Santos, precisa alguma coisa. Talvez aí... Você pega um diamante bruto e você fala, ele é um diamante bruto, esse menino. Exato. Precisa saber lapidar. E senão aí o cara que mexe com o diamante, ele tem que saber, senão ele estraga o diamante. Porque o diamante também se estraga. Se você não souber lapidar ele direito, acaba o diamante. Tem que saber administrar eles também, porque daqui a pouco se perde. Daqui a pouco se perde, né? Se acha já, uma série de coisas que envolve o futebol. Com certeza. Quer falar rapidamente alguma coisa a respeito desse menino, Valmir? Não, é um garoto realmente que tem muito potencial e tudo já foi falado aqui a respeito do trabalho da base, o quanto é fundamental, o quanto é importante, ainda mais para um clube como o Santos, que depende muito da base. Quantas vezes a base não salvou o Santos, não só em termos financeiros, mas também em termos de título, e o que é importante o trabalho para lapidar esses atletas, que é fundamental. O Renier é um jogador de muita qualidade e que tem um futuro promissor. Muito bem. Uma pausa, a gente volta daqui a pouquinho. Quero ver um pouquinho o Luxemburgo também, depois da vitória contra o Atlético Mineiro. E a gente volta para falar de sequência de jogos do Santos e também sobre a Copa dos Rodoviários de Futsal. Segura aí. A Casa Brasileira Móveis Planejados ajuda você a deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou e com um valor que cabe no seu bolso. A Casa Brasileira tem cozinhas lindas a partir de R$ 399 mensais. Sua casa completa pode ser parcelada em até 24 vezes. Assim tá fácil de deixar sua casa maravilhosa. Por isso, na hora de comprar, procure o lugar certo. Venha nos fazer uma visita, estamos te esperando. Casa Brasileira Móveis Planejados Santos, a sua loja. Machado Esporte falando de Santos e Vasco da Gama, mas agora vamos atualizar as informações da Copa dos Rodoviários de Futsal. Põe no ar. Agora, as informações da 14ª Copa do Sindicato dos Rodoviários de Santos. Olha aqui os jogos do último final de semana e a rodada agora desse final de semana, de amanhã, sábado e também no domingo. Na tela vamos conferir os resultados e a próxima rodada. A Marimex Importação derrotou o Furacão A por 3-2. A Revelação Base 3 perdeu para Hipercom 4-3.
A Decband e a Alamo empataram 2-2. Isredex ganhou do Sustentare por 4-2. A BR Mobilidade Eco ganhou de 5-4 do Covre. A Aviação Piracicabana perdeu para a Transbrasa por 3-1. Amanhã, a partir das 6 da tarde, lá no ginásio do Jabaquara, hein? Sistema contra Breda, Marimex Despacho contra Cometa, Furacão C contra City, Cesare B contra Furacão B. No domingo pela manhã, a Marimex Manutenção enfrenta a BR Mobilidade, Águia Vicentina contra o Toque, Transmodal contra Santos Brasil e a Revelação contra a Marimex Controle, que é a atual tricampeã dos jogos. Marimex Controle caminhando para o tetracampeonato, se deixarem, né? Porque adversários também fortíssimos lá. Hélder, você está no Sub-17 hoje, como é que está o trabalho no Sub-17, Hélder? Infelizmente nós não conseguimos passar para a terceira fase, né? Continuo trabalhando lá no Sub-17, tem um projeto aí que possa se confirmar ainda, não está em andamento, talvez o Sub-20, da Portuguesa Santista. Mas eu acho que mais o resultado, quando a gente trabalha em formação, a gente está falando, nós tivemos 5 jogadores do meu elenco esse ano com propostas, né? Um foi para o Bahia, Red Bull, Brasil, 2 saíram para o Atlético Mineiro e um parece que está encaminhado aí com o Santos. Então a gente fica feliz pelo resultado na formação. Felizmente a gente sabe que o nosso trabalho como treinador às vezes também é valorizado talvez pelos resultados, né? Não só do profissional, mas a gente ainda tem conseguido alguns resultados positivos em relação à formação de atleta aí. O Palmeiras foi bicampeão do Sub-17. Não tem um jogador da Portuguesa que foi pro Palmeiras? Sim, tem bastante. O Kaique Naves. Kaique Naves, volante, né? isso. Saiu da Portuguesa e foi pro Palmeiras. Ele fez inclusive um gol na final no primeiro jogo contra o São Paulo, foi 3-2 para o São Paulo, ele fez um gol para o Palmeiras. No jogo de volta foi 2-0 para o Verdão no Pacaembu. Vai ser duro o Hélder. Kaique foi meu atleta. Engraçado quando ele chegou, né? E ficou bravo que esses comportamentos que a gente fez às vezes nos atletas, né? E a gente foi mudando, lapidando e hoje está aí brilhando aí. Fico feliz. E aproveitando a Portuguesa, teve uma informação hoje que o estádio da Portuguesa foi todo pintado, né? Por dentro e por fora. Né? Você viu? Sim, sim. Gramado, arrumado? Sim. E foi o Santos que fez. Parceria troca do futebol feminino. É o de palpite para amanhã, Santos e Vasco. Você não erra, hein? Você costuma Palpite é palpite. acertar, hein? Eu vou concorrer eu vou colocar lá depois lá no site. Pode ir lá, coloca lá no Baixada Sport TV. Pai do céu, eu vou colocar... Não fica em cima do muro. Pô, eu duro que eu tô, dessa vez eu tô em cima do muro, viu? Tá difícil. Ai, meu Deus. Eu acho que... Ih, pensou demais, pronto. Vamos lá. 1-1. 1-1. Bom fim de semana, Hélder. Obrigado. João Paulo, meu querido Papinha da Vila. Palpite para amanhã, João. Vou torcer pro Santos, 1-0. 1-0. 1-0 tá bom. Bom fim de Ganhando semana. tá bom. Sempre é bom ganhar. Bom fim de semana, João. Igualmente a todos. Valmir, palpite para o jogo de amanhã. Olha, o jogo já foi falado aqui, é o jogo da afirmação. O Santos, não só em termos de resultado, mas em termos de atuação. Um jogo muito importante para que o Santos continue na luta. Pelo título é meio complicado, mas pelo menos na luta por uma vaga na Libertadores. Eu acho que amanhã vai dar empate, mas com uma boa atuação do Peixe. Guido Bortolomazzi no pique. Palpite, quem é melhor? Vanderlei Luxemburgo ou São Paulo? 2-1 para o Santos. 2-1 o Santos. Quem é melhor, São Paulo? Vanderlei Luxemburgo. Põe os títulos que o Vanderlei ganhou e põe os títulos que o São Paulo ganhou. É o fechou. Os números Fechou, não mentem, meu amigo. né? Hã? Fechou? Os números não mentem, Os pô. números não mentem. Eu falo assim. Os números não mentem. A gente tem que falar de título. Quem ganhou mais títulos? Sampaoli pela carreira inteira e Vanderlei Luxemburgo. Em primeiro lugar, o Vanderlei Luxemburgo foi técnico do Real Madrid. Ganhou títulos do Brasil inteiro. Amigo, fechou? Amanhã vai devagar com o Santos. O São Paulo chegou até o Sevilha. Até o Sevilha. O Vanderlei Não, e foi até a seleção da Argentina, né? Madrid. Então tá bom. Gente, boa sorte pro Santos amanhã, jogaço de bola, Santos e Vasco, e foi muito bom contar com o Hélder, contar com o João Paulo, com o Valmir, com o Guido e com a sua companhia. Um ótimo fim de semana para todos e até segunda, se Deus quiser. Tchau.